Você já viu crianças construindo casas de blocos? Elas fazem isso colocando um bloco sobre o outro, mais ou menos como um quebra-cabeça. Às vezes, nossas vidas parecem essas casas. Construí-las sempre exige paciência, cuidado e ponderação. Se o bloco errado for escolhido, a casa não terá forma e pode desmoronar. Isso é exatamente o que acontece conosco quando permitimos que o medo e a dúvida nos dominem, fazendo-nos perder a paz. Os problemas surgem e a escuridão tenta impor seu caminho, ameaçando nos derrubar. Devemos lembrar que nossas vidas não são como castelos de areia construídos por crianças ou como casas de blocos sem fundamento. Deus é o construtor e Jesus é nossa base sólida. Neste vídeo você encontrará encorajamento para manter viva a sua fé. Eu também estarei orando com você. Então assegure-se de assistir até o final. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se neste canal para receber todas as mensagens. Sua base é firme, nada deve abalá-lo. Quando tudo desmorona, ele permanece firme como nossa base sólida. Quando todos os outros partem, ele permanece ao nosso lado. Estão ancorados, nunca nos deixando para baixo. O único requisito para tê-lo ao seu lado é permanecer firme na sua fé. A fé é o único requisito para manter Deus ao seu lado nos dias de incerteza. A pergunta torna-se: o que é a fé? Hebreus 11:1 nos diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé nos proporciona evidências do que ainda não vimos manifestado, tornando-nos confiantes no que não podemos ver. A Bíblia nos diz que ninguém viu a Deus Pai, mas você acredita que Ele é real. Isso é a fé em ação. Ela lhe dá confiança em Deus e fornece evidências de que o Deus que você não pode ver é real. Nas reviravoltas impetuosas da vida, você precisa se agarrar à sua fé. Você precisa saber que Deus não mudará sua forma e se tornará visível porque as coisas ficaram mais difíceis do que eram. Deus prometeu a você dizendo: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Mas você precisa de uma substância que o torne confiante naquilo que não pode ver? Quando os desafios surgem, permanecer ao seu lado nos dias difíceis é responsabilidade de Deus, enquanto acreditar que Ele está com você é sua responsabilidade. Muitas vezes, precisamos de uma garantia sólida em algo ou alguém maior do que nós para nos ajudar quando situações difíceis surgem em nosso caminho. No entanto, nenhum ser humano pode lhe fornecer essa garantia, mesmo que prometam o céu e a terra. Eles ainda podem decepcionar você. Deus é a melhor opção que se encaixa na descrição. Ele é a única opção que transcende seus testes e tribulações. Não importa quais tempestades da vida possam surgir em seu caminho. Sua fé é tudo o que você precisa para se apoiar nele. Imagine que você se envolveu em algum tipo de problema. Talvez tenha violado uma lei e precisa de um advogado ou juiz para falar a seu favor. Você fará tudo o que estiver ao seu alcance para conseguir um advogado. E se conseguir um bom, o manterá a todo custo. Quanto mais Deus, que pode superar todas as situações. Com Deus, sua fé é a moeda. Você não precisa de dinheiro para manter Deus. Tudo o que precisa é permanecer firme na fé. O inimigo sabe disso, e é por isso que todos os seus ataques aos cristãos têm como alvo enfraquecer a fé deles em Deus. Ele sabe que uma vez que consiga fazer você duvidar de Deus, ele poderá ter o seu caminho. Essa tem sido sua tática ao longo dos séculos e tem se mostrado eficaz na vida de muitos crentes. Quando ele ataca suas finanças, o objetivo a longo prazo é perfurar sua fé em Deus. Quando ele ataca sua saúde, o objetivo é fazer com que você negue a Deus. Ele sabe que se conseguir um juiz, perderá. Obter um juiz aqui representa manter sua fé em Deus. Jesus ilustrou isso em Mateus 7:24-27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva,
e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. As casas na ilustração de Jesus representam dois tipos de vida. Uma que é fundamentada em Deus e outra que não é. O homem que construiu sobre a rocha é sábio. Ele é um homem de fé. Perceba que as tentações que ocorrem na vida de um homem sem fé são as mesmas que ocorrem na vida de um homem de fé, mas os resultados são diferentes. Um pode resistir à chuva, às enchentes e aos ventos da vida, enquanto o outro é derrubado por essas adversidades. A boa notícia é que você tem livre arbítrio. Você pode escolher sobre o que construirá sua casa. Sua decisão determinará se você será parte daqueles que permanecerão firmes através dos desafios da vida, ou se você desmoronará como um castelo construído com areia. Ao longo da história, inúmeras pessoas enfrentaram obstáculos insuperáveis. No entanto, sua fé inabalável as impulsionou para a frente, desde as histórias bíblicas de Davi enfrentando Golias, até os contos modernos de pessoas que superaram a adversidade. O fio comum é uma fé firme em Deus que os impulsionou em direção às suas vitórias. Deus não os decepcionou porque tinham fé. Eles acreditavam em Deus, mesmo quando parecia que Ele não estava com eles. Eles ousaram ter confiança naquele ser invisível, graças à substância da fé. Esses homens não viram Deus fisicamente. Eles apenas acreditaram em tudo o que ouviram e leram sobre ele. Você está enfrentando um Golias invisível? Você tem encharcado sua cama com lágrimas todas as noites, clamando por ajuda? Amado, não importa o que você esteja passando, eu preciso que decida não desistir de Deus. Você pode ter perdido dinheiro, pode ter perdido pessoas, você pode ter perdido o contato consigo mesmo, mas se sua fé em Deus estiver intacta, você recuperará tudo o que perdeu. Deus não o decepcionará, apenas não perca a fé nele. A fé não é a ausência de dúvidas, é a coragem de acreditar quando a dúvida ameaça consumir. Naqueles momentos em que a vida parece avassaladora e você sente que está no limite, é hora de lutar pela sua fé. É nas horas mais sombrias que sua fé tem a oportunidade de ser uma luz guia, mostrando o caminho para Deus. A fé não se trata de esperar que a vida seja livre de dificuldades. É acreditar que, independentemente do que vier em seu caminho, há um propósito, um plano e um poder superior cuidando de você. Mesmo quando toda a esperança está perdida e você está prestes a desistir, permaneça firme na fé, pois Deus está ao seu lado. A história da mulher que sangrou por 12 anos é uma história de grande fé. Enquanto ela se movia pela multidão, ela poderia ter desistido, mas permaneceu firme em sua fé. Ela pensou: se eu apenas tocar em suas roupas, serei curada. Não foi fácil chegar até Jesus, mas ela não desistiu. Enquanto outros homens buscavam que Jesus falasse diretamente com eles, ela recebeu sua cura pela fé em Jesus. Marcos 5,34 diz: ele disse a ela: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e seja liberta do seu sofrimento. Deus não a decepcionou, porque sua fé era inabalável. Não sei por quanto tempo você tem acreditado em Deus por uma mudança de história. Talvez você tenha esperado que Deus aparecesse, mas parecia que ele estava dormindo, e agora sua fé está enfraquecendo. Se este for o seu caso, preciso que saiba que sua fé ainda pode se reavivar, assim como a mulher nesta história. Você pode permitir que a esperança ressurja em seu coração novamente. Você sabe que ela tentou diferentes médicos e profissionais, mas tudo o que eles fizeram foi pegar seu dinheiro sem oferecer uma solução duradoura. No entanto, quando ela ouviu falar de Jesus, ela permitiu que a esperança ressurgisse em seu coração. Sua fé, por menor que fosse, a impulsionou a se aproximar de Jesus. Da mesma forma, estou pedindo a você que permita que as promessas de Deus façam a esperança ressurgir em seu coração. As pessoas ao seu redor podem zombar de você, podem rir de você, mas não foque nelas. Concentre-se em permanecer firme na fé. Não ouça as coisas que dizem sobre você, nem mesmo preste atenção nos nomes que te chamam. Algumas pessoas podem pensar que você está louco por acreditar tão firmemente em algo invisível, mas essa é a essência da fé. Não precisa fazer sentido.
Imagine se a mulher nesta história contasse às pessoas ao seu redor sobre o pensamento em sua mente acerca da orla da roupa de Jesus. Quem acreditaria nela? Quem pensaria que a orla da roupa de Jesus era poderosa o suficiente para curar os doentes? Ao expressar uma fé resiliente em Deus, nem todos o aplaudirão. O inimigo até pode levantar pessoas que tentarão enfraquecer sua fé. Lembre-se de que a força de Deus se manifesta em sua fraqueza. Confie na vitória que ele lhe deu no passado, assim como Davi confiou nas vitórias que Deus lhe concedeu. Suas conquistas passadas se tornarão sua fonte de esperança, alimentando sua fé em ação. Assim como Davi, mantenha-se forte. Confie tanto em Deus que você olhe além de sua idade e tamanho em comparação com o do inimigo. Desafios virão, e muitas batalhas surgirão para as quais você não pode lutar sozinho. Mas assim como essas pessoas, você deve estar determinado a manter sua fé em Deus. Não ceda às ameaças do inimigo. Não deixe que suas armas o aterrorizem. Lembre-se de que seu Deus nunca perdeu uma guerra e ele não começará agora. Desafios virão, e muitas batalhas surgirão para as quais você não pode lutar sozinho. Mas assim como essas pessoas, você deve estar determinado a manter sua fé em Deus. Não ceda às ameaças do inimigo. Não deixe que suas armas o aterrorizem. Lembre-se de que seu Deus nunca perdeu uma guerra, e ele não começará agora. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento, uma chance de se tornar mais forte, mais sábio e mais resiliente na vida. Você pode estar enfrentando fraquezas, e tudo em seu corpo pode sugerir que você desista. A única questão é: como podemos ter certeza de que Deus nunca falhou antes? Um homem que não lê ou ouve a palavra de Deus terá dificuldade em acreditar na fidelidade de Deus. Da mesma forma, um homem que não consegue lembrar todas as vezes em que Deus os socorreu terá dificuldade em acreditar na fidelidade de Deus. Eles serão rápidos em pensar que Deus os decepcionará, rápidos em duvidar de Deus. Você não precisa estar nessa categoria. Amado, você pode reviver sua fé em Deus se ela estiver morta, e também pode ajudar sua fé a crescer de um nível para outro. O caminho da fé pode ser longo e sinuoso, mas cada passo que você dá, mesmo diante da incerteza, o aproxima de Deus. Isso o leva a um lugar onde você pode ver Deus como ele realmente é. Cada vez que você se recusa a duvidar de Deus, você se abre para uma nova revelação da fidelidade de Deus em sua vida. As Escrituras estão repletas das promessas de Deus para você, e seu conhecimento delas desperta a fé em seu coração. Portanto, você deve fazer das Escrituras o seu pão diário. A palavra de Deus, adicionada à sua fé, é como adubo para as plantas. Ela impulsiona sua fé e a leva a outro nível. Permanecer firme na fé envolve passar pelas situações mais difíceis, enquanto ainda confia em Deus para um milagre. Significa que sua fé em Deus não depende mais da magnitude do problema. Significa que, não importa quão difícil fique, você não negará Deus. Você precisa perceber que o inimigo tentará desencorajá-lo a manter a consistência em seu relacionamento com Deus. Para superar esses desafios, você deve chegar a um ponto em que esteja disposto a trocar tudo por sua fé em Deus. O inimigo elaborará vários planos para fazer com que você duvide de Deus e interrompa sua jornada espiritual. É crucial não ser ignorante das táticas do inimigo. Suas maneiras podem ser sutis, mas você deve permanecer vigilante em manter seu escudo da fé. Enquanto você tiver fé, você estará de pé. Uma vez de pé, você precisa estar determinado a permanecer firme para que as flechas do inimigo não o derrubem. Você sabe no que está construindo? Você conhece o seu ancoradouro? Você precisa saber que o Senhor dos Exércitos é o seu ancoradouro e que ele é a fundação que permanece firme. Permaneça firme, pois aquele que está em você é maior do que qualquer coisa que está no mundo. Oremos, querido Pai Celestial. Nós nos dirigimos a Ti hoje com corações agradecidos, buscando Tua presença e orientação em meio às provações da vida. Sabemos que em alguns momentos nossa fé pode ser testada e as tempestades da vida podem abalar nossa determinação.
No entanto, permanecemos firmes na fé, sabendo que não nos desampararás nos momentos em que a dúvida se insinua e a incerteza obscurece nossas visões. Senhor, pedimos pela Tua graça divina para fortalecer nossa fé. Ajuda-nos a lembrar as inúmeras vezes que nos carregaste através de dificuldades e incertezas. Lembra-nos dos momentos belos em que nos mostraste que Tuas promessas são verdadeiras, que não sejamos como os israelitas no deserto, que em cada momento esqueceram dos milagres e vitórias que lhes concedeste no passado. Oramos por coragem para enfrentar os desafios que estão à nossa frente, sabendo que Tua presença está conosco a cada passo do caminho, assim como estiveste ao lado de Davi quando enfrentou o gigante Golias. Pedimos que sejas nosso escudo e fortaleza quando confrontarmos os gigantes em nossas vidas. Concede-nos o mesmo nível de fé para derrubar todo gigante financeiro, mental, conjugal e espiritual, em nome de Jesus, ó Pai. Ajuda-nos a encontrar força no conhecimento de que é através de nossa fraqueza que a Tua força brilha com mais intensidade. Que nossa fé seja um testemunho do Teu amor e fidelidade infindáveis, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Ajuda-nos a compreender, através da revelação, que és nossa rocha e fundamento firme, o próprio alicerce sobre o qual construímos nossas vidas. Através desse conhecimento, pedimos que nos ensines a não temer cada artimanha do inimigo em nome de Jesus, enquanto navegamos pelos desafios da vida. Águas imprevisíveis da vida. Pedimos a Tua sabedoria para discernir o Teu propósito e plano, em meio ao caos. Concede-nos a paciência para esperar pelo Teu tempo perfeito e a compreensão de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. O inimigo pode tentar roubar nossa alegria, paz e esperança, mas que ele nunca consiga mexer com a nossa fé, em nome de Jesus. Quando as cargas parecerem pesadas demais para suportar, lembra-nos da promessa da Tua palavra. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que possamos encontrar refúgio em Tua presença e consolo em Tuas promessas. Elevamos nossas esperanças e sonhos a Ti, cientes de que és o autor e consumador da nossa fé. Enquanto permanecemos firmes na fé, que possamos glorificar o Teu nome em nossos triunfos e tribulações, sabendo que não nos desampararás. Pedimos a força para enfrentar cada dia cheios de fé, confiando no Teu plano divino e encontrando paz na certeza de que sempre estás conosco. Oferecemos esta oração em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se este vídeo te abençoou, curta, compartilhe e aperte o botão de notificação. Isso nos encoraja a fazer mais.